Semana passada nós falamos a respeito das crises na vida de Agar, uma mulher que caiu de paraquedas na vida de Abraão e depois Agar acabou sofrendo algumas crises na sua vida. Nós falamos na semana anterior sobre como vencer as crises da vida. Quando nós falamos sobre Paulo, no Salmos de número 27, o naufrágio que Paulo sofreu, nós falamos sobre também as provações que Paulo teve e a confiança que Paulo teve em Deus diante das suas provações. Hoje nós vamos continuar falando sobre as crises da vida. Eu sempre costumo perguntar e sempre temos as mesmas respostas. Quem nunca teve crise ou quem não está em crise? Em alguma área da nossa vida nós temos crises, nós sofremos bombardeios, né? Nós somos bombardeados todos os dias. Todos os dias é um desafio para nós, todos os dias nós temos que nos desafiar para estar aqui, não é verdade? Quem trabalhou hoje? Deixa eu ver, levanta a mão, além de mim. Difícil sair de casa, né? Ter que vir aqui, ouvir o pastor falar, quase 1 hora de culto, o pastor falando sem parar. E às vezes o cansaço bate, né? Às vezes o desânimo bate. Isso é normal. Tem gente que fala assim: pastor, nunca mais eu quero sentir desânimo. Mas é natural a gente sentir, às vezes, o baque do cansaço do dia a dia, do cansaço com os filhos, do cansaço com o trabalho, o patrão que é chato. Então, a gente passa por crises. A ideia dessa série de ministrações que nós teremos até o final do ano, até virar o ano, e ore para que Deus me dê mensagens sobre crises até virar o ano. Eu quero falar todas as quinta-feiras sobre crise, porque o ano que vem nós vamos entrar um ano preparado para vencer as crises que estão por vir. O ano que vem nós vamos virar um ano preparado para sermos vencedores. Não que nós não somos hoje, mas para que nada venha abalar a nossa fé o ano que vem. Então eu estou querendo, nesses cultos de quinta-feira, preparar o seu coração para que você possa entrar o ano que vem fortificado na palavra de Deus. Então, todos os dias nós passamos. A ideia nós sabemos como superar as nossas crises, como vencer as nossas dificuldades. Se eu perguntar também, que eu tenho certeza que muita gente vai levantar as mãos, se eu falar quem nunca sofreu crise no casamento, quem nunca sofreu crise de relacionamento, quem nunca sofreu crise financeira, quem nunca sofreu crise de identidade? Quem nunca? Todos nós passamos. Só que nós temos que entender assim, ó. Eu estava até conversando com um amigo hoje ainda, e eu estava falando para ele a respeito do povo hebreu que Deus resgatou do meio das mãos de Faraó, que o povo libertou seu povo, que era o povo hebreu, o povo escolhido, a descendência de Abraão. E o interessante, se você um dia tiver essa curiosidade, coloca no Google, pesquisa para vocês verem qual é a distância do Egito até a Terra Prometida. Você vai ver que não é distante, não é longe. É um caminho que eles fariam no máximo 15 dias a pé, andando. Mas aí acontece uma situação que Deus leva eles pelo deserto. Eles andam 40 anos no deserto para depois chegar na Terra Prometida. Então eles passaram, o termo que a gente costuma dizer no meio do povo cristão, principalmente o povo que é pentecostal, é falar assim: estou passando pelo deserto, pastor. Né? Como que você está? Pastor, estou num deserto na minha vida. Tipo assim, uma situação difícil. Mas a ideia é você não morrer no deserto. A ideia é você passar pelo deserto. Se você for analisar, 40 anos é praticamente uma geração que morreu no deserto.
os velhos, os jovens e velhos que nasceram no Egito, praticamente morreram todos lá. Eles não entraram na terra prometida. Eles não acessaram a terra. Só 2 pessoas entraram na terra, que é Caleb e Arão, né? Josué e Caleb. 2 pessoas entraram na terra prometida, daquela geração. Depois, todos morreram no deserto, veio uma nova geração para herdar a terra prometida. Então nós vemos que, pastor, mas por que eles passaram pelo deserto para depois entrar na terra que Deus prometeu? Porque o deserto para eles, foram para eles entender o quê? Que eles precisavam confiar no Deus que chamou eles. Que eles precisavam confiar, aprender a ter a dependência do Criador, do Libertador, daquele que tirou eles das mãos de Faraó e libertou eles. Nós estávamos falando hoje a respeito de filhos que têm tudo do pai. Já viu o filho que tem tudo do pai? Filho que não trabalha para nada, tem tudo. O pai dá celular novo, dá bicicleta nova, dá moto, dá carro, dá tudo na mão do filho. Tudo, o filho tem tudo, tem dinheiro, tem mesada, tem tudo. Essa criança, ela vai crescer como? Ela vai crescer sem ter o seu caráter formado para vencer na vida. Aí quando ele for trabalhar numa empresa, dificilmente ele vai conseguir se submeter à autoridade de um chefe, de um patrão, de um líder. Por quê? Porque ele teve tudo de mão beijada do pai, ele nunca correu atrás para conquistar nada. Pastor, o que tem a ver isso com o que nós vamos falar? Já eu vou encaixar, você vai entender. Deus, ele permitiu que o povo saísse do Egito, andassem no deserto, desse uma grande volta. No deserto eles passaram sede, mas todas as vezes que eles sentiram sede, Deus sempre proveu água para eles. Mas primeiro teve que sentir sede. Deus permitiu que eles passassem fome, não passar, mas sentissem fome, porque todas as vezes que chegasse a hora de comer, o próprio Deus ia prover para eles o alimento deles. Deus permitiu que eles sentissem a friaca da noite no deserto, que são graus negativos. Mas para quê? Para que Deus pudesse colocar uma coluna de fogo para caminhar, aquecer eles durante a noite. Deus permitiu que eles sentissem o calor escaldante de 70, 60 graus no deserto, para que ele pudesse mandar uma nuvem caminhando e fazendo sombra para eles, e eles olhassem para a nuvem e falassem: Deus está provendo essa nuvem para nós. Então Deus, ele estava forjando o caráter de uma nova geração, para colocar eles dentro da terra prometida, para que eles pudessem então entender que Deus é o provedor, é o cuidador, é o protetor, é aquele que cuida, que sara, que liberta, que transforma. Pastor, agora encaixa para nós sobre as crises. A crise não é para nós morrermos, a crise não é para nos matar, a crise é para nos ensinar a ter sempre a dependência do nosso Pai Criador. A crise, ela veio na nossa vida para que nós pudéssemos saber que é Deus que nos sustenta. Já pensou se nós fôssemos tão ricos, mas tão ricos, a ponto de nós comprarmos saúde? Imagina você ficar doente, e se tivesse um lugar que vendesse saquinhos de saúde, e custasse milhões de reais, poucas pessoas pudessem comprar. Pense comigo aqui, ó. Aí você tem lá alguns milhões de reais guardados, e você precisa de comprar um saquinho de saúde. Aí você chega lá na venda da saúde e fala assim: eu estou passando muito mal, eu tenho apenas 2 meses de vida, eu quero comprar um saquinho de saúde. Aí a pessoa fala: custa 5 milhões de reais. Aí você pega seu cartão, passa lá 5 milhões de reais. Aí você ia olhar assim, todo mundo fala: nossa, que legal, você comprou saúde. Mas você nunca ia pensar que você ia depender de Deus. Você estava dependendo das suas condições financeiras, do seu dinheiro. Agora, como a gente não pode comprar saúde? Quando nós ficamos doentes,
nós recorremos a Deus. E nós sabemos que nós dependemos dele para nos curar. Ele que tem o poder para nos curar. Isso, quando nós falamos de crises na saúde, crise sanitária. Quando nós falamos de crise financeira, é a mesma coisa. Pastor, eu não tenho que... Você sabia uma vez? Eu vou contar rapidinho para você. E já vamos entrar na palavra. Uma vez eu estava na minha casa. Isso era dia... mais ou menos dia... acho que devia ser um dia 10 do mês, mais ou menos assim. E o meu aluguel vence no dia 10. Devia ser o dia 7. Meu aluguel vence todo dia 10. Isso deveria ser dia 7, mais ou menos, do mês. Eu não lembro qual. E eu entrei na minha conta bancária. Eu não tinha nenhum real na minha conta bancária. Nenhum real. E eu nunca fiquei devendo aluguel. Eu não acho justo dever aluguel. E aquilo me causou uma inquietação. Aí eu sentei na mesa com a minha esposa, meio chateado. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei assim, não tem R$1 na minha conta, o aluguel vence daqui 2 dias. Ela falou assim, você lembra que Deus falou para você? Lembra que Deus falou conosco? Ela falou assim, cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Aí o pensamento lógico, ele entra em nosso coração e a gente fala assim, sim, eu cuido das coisas de Deus, mas a minha conta bancária ainda está zerada. E nós conversamos de manhã. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, um irmão bateu na porta de casa. Olha para você ver o que é as coisas de Deus. Ele chegou na porta de casa, pastor Ezequiel. Ele trabalha numa empresa de elétrica. Ele faz manutenção elétrica dentro de uma fábrica. E ele falou assim, está tendo uma reforma na rede elétrica principal da fábrica. E o engenheiro pediu para trocar todo o cabeamento da rede da fábrica. E eu falei para ele se eu podia levar esse cobre para vender. E ele trouxe um papel assinado pelo engenheiro, o engenheiro autorizando, porque tem que passar pela portaria, então tem que ter uma autorização. E ele me autorizou. Você quer me ajudar a limpar esse cobre para a gente poder... Aí eu te dou uma ajuda aí. Eu falei, para quem não tem nada na conta, o que é limpar cobre, né? Eu falei, pode trazer. Irmãos, daqui a pouco ele chegou com um palhinho assim, tirou os bancos do palho, mas o palho veio com as rodinhas até abertas, de tanto cobre que tinha dentro do palho. Ele tirou uns cabos de cobre gigantes, dessa grossura assim, e começamos a jogar no quintal de casa, chegava que tremia o chão da casa. Eu falei, mas quanto cobre? Eu fiquei olhando aquilo. Aí começou a jogar cobre, vinha, daqui a pouco ele deu outra viagem, jogou cobre. Aí ele falou assim, quantos quilos que você acha que tem de cobre aí, pastor? Eu falei, cara, não sei. Aí eu fiz, eu cortei um pedaço de cobre e peguei 1 quilo de açúcar, um saquinho de açúcar, peguei o cobre, dei uma pesada, falei assim, cara, deve ter uns 300 quilos de cobre aí. Ele falou assim, será que tem tudo isso? Eu falei, tem. Ele falou assim, se tiver 300 quilos de cobre, eu pago o seu aluguel. Ele falou desse jeito para mim. E eu falei, então tá, né? Vamos lá. Limpei os cobres. Sábado e domingo limpando. Segunda-feira já era dia 10. Ele pegou os cobres, nós ensacamos todos os cobres, amarramos. Ele pegou e levou. E eu fiquei lá, meu Deus, será que tem 300 quilos de cobre lá? Daqui a pouco ele me ligou e falou, pastor, tem 304 quilos de cobre dentro do saco. Ele falou assim, quanto que é o seu aluguel? E ele pagou o meu aluguel. Então isso é dependência de Deus. Pastor, então porque Deus é tão bom, por que não caiu R$1.000 na sua conta, R$1.200 na sua conta? Porque isso não é bondade. Aprenda que se você for bom para o seu filho, dando tudo para ele, você não está mostrando o seu amor por ele. Mostrar amor pelo seu filho, mostrar amor pela sua criança, quando Deus mostra o amor dele para nós, não é que Deus dá tudo o que nós queremos, mas Ele dá tudo o que nós precisamos. Entende isso? Deus dá tudo o que você precisa, não é tudo o que você quer. Porque se Deus desse tudo o que você quer, você seria o filhinho mimado de Deus.
E qualquer coisa de te ofender. Imagina uma criança mimada, você dá tudo o que ela quer, você está mimando essa criança. Você ama o teu filho? Amo. Então dá tudo o que ele precisa. Não dê tudo o que ele quer. De vez em quando você dá um agrado para ele, que é o que Deus faz com a gente. De vez em quando Deus manda. Sabia que de vez em quando Deus manda um casal em casa lá para fazer churrasco na minha casa? Ontem mesmo ligaram para mim, pastor, semana que vem, depois do retiro da igreja, o senhor marca um dia e durante a semana mesmo, não tem problema, desse jeito. Que eu vou ir na sua casa para nós queimar um contrafilé. Ué, cuidado, pastor, não é o seu amigo. Para mim, é um agrado que Deus está me dando. Porque hoje eu não posso até comprar um contrafilé nem uma picanha, mas se Deus mandar na minha casa, eu entendo, Deus está fazendo um agrado para mim. É o que a gente faz para os nossos filhos. Então, quando a provação veio na vida de Jó, que Deus queria mostrar para Jó que não dependia da sua fidelidade com Deus. Não dependia da integridade de Jó, independente, ser íntegro ou não ser íntegro, ser reto ou não ser reto, a aprovação vai vir do mesmo jeito. É isso que Deus estava mostrando para Jó. Então nós vamos entender algumas coisas na vida de Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1. Ô diácono, você pode pegar um pouco de água para mim, por favor? Capítulo de número 1. Vamos ler comigo aqui, sentado mesmo. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero. Ele era o quê? Sincero. Ele era reto. Algumas palavras, quando a gente fala, alguma tradução está escrito íntegro. Tem alguma tradução escrito íntegro aí? Íntegro, sincero, íntegro. Ele era reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Então aqui nós já estamos vendo o quê? O escritor, o locutor da história contando. Havia um homem na terra de Uz, que era sincero, íntegro, ou seja, que era íntegro, que era reto, que era temente a Deus e se desviava do mal. Aqui ele já está passando as qualidades de Jó. Era o seu gado 7.000 ovelhas. Jó tinha 7.000 ovelhas. No versículo 2 está dizendo: nasceu-lhe 7 filhos e 3 filhas. Nasceu 7 filhos e 3 filhas. Depois, mais para baixo, vai dizer: era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também era muitíssimo a gente ao seu serviço, ou empregados. Alguma Bíblia está dizendo empregados, era muito os seus empregados. A sua Bíblia está assim? De alguém está assim? Tem uma tradução que está dizendo empregado. Era muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Só até aqui. Primeiramente, vamos analisar quem era esse moço. Quem era Jó? A Bíblia vai contar mais para baixo, se você continuar lendo, que o diabo, ele estava numa reunião com Deus. Ele chegou em Deus, e quando ele chega perto de Deus, não é ele que aponta para Jó, é o próprio Deus que aponta para Jó. É o próprio Deus que reconhece Jó. E Deus perguntando: você está vindo de onde, ô Satanás? Eu estou vindo por aí de rodear a terra. Então já que você está andando sem fazer nada, que o papel do diabo é não fazer nada, a não ser perturbar a nossa vida, ele fala assim: então você deve ter visto o meu servo Jó, como ele é íntegro, como ele é fiel a mim. Então imagina que o próprio Deus apresenta Jó. O próprio Deus, ele olha assim para o diabo e fala assim: então já que você está andando na terra sem fazer nada, com certeza você deve ter observado o Jó. E Jó fala: ele é assim porque você o abençoa. O diabo fala para Deus: ele é assim porque você abençoa ele.
Tira tudo dele para você ver se ele não blasfema contra você. E Deus autoriza. Isso se chama, não é a mão de Deus que foi lá e tirou as coisas de Jó. É a autorização. Deus dá uma autorização. Ele permite que o diabo toque nas coisas de Jó. E isso na teologia é chamado ação permissiva de Deus. Eu quero dar uma pausa aqui, para nós podermos entender. Veja bem, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas a irmã ora tanto, ela vai na igreja, ela não perde um culto, ela está lá todo culto, oração a irmã está lá, consagração a irmã está lá, culto de manhã a irmã está lá, culto à noite a irmã está lá, culto da terça, culto da quinta, a irmã não sai de dentro da igreja. Você viu a prova que a irmã passa? Você viu a dificuldade da irmã? E às vezes os nossos olhos maldosos, porque a Bíblia diz e afirma que o ser humano, que o homem é mau por natureza, nós até julgamos igualzinho os amigos de Jó fizeram. Deve ter alguma coisa errada com essa irmã aí, né? Deve estar fazendo alguma coisa errada, porque vive dentro da igreja e nada dá certo na vida dela. A gente logo quer julgar. E os que estão de fora logo querem perguntar: peraí, mas se a irmã ou o irmão são tão fiéis a Deus, por que Deus permite? Por que Deus faz isso com a pessoa? Não é Deus que faz. Eu quero que vocês compreendam que existe algumas diferenças entre a mão de Deus fazer e Deus permitir que seja feita. Porque uma coisa é a mão de Deus. Nós vamos ver algumas situações da Bíblia onde o próprio Deus, Ele mesmo joga aprovação no meio do povo. E agora nós estamos vendo uma situação que Deus permitiu que o diabo tocasse nas coisas de Jó, nos bens, nos filhos. E isso se chama ação permissiva de Deus. Pastor, mas por que Deus fez isso com Jó? Você vai compreender. E eu já até dei um spoiler aí no começo, porque Deus está ensinando alguma coisa para Jó. Então o diabo ele desce, e a primeira coisa que o diabo vai tocar na vida de Jó são nas ovelhas. Se nós lermos, nós vamos ver que o diabo ele toca primeiro nas ovelhas. E eu fiquei intrigado quando eu vi isso. Foi por que o diabo vai tocar? A primeira crise que veio na vida de Jó foi a crise financeira. Tocou nas ovelhas, tocou nos bois, tocou em tudo. Mas o que ele matou, o que o diabo matou foi as ovelhas. Os bois foram roubados, os camelos, acho que foram os heveus que roubaram, não lembro. Os camelos foram roubados, tudo foi roubado, mas as ovelhas morreram. Por que as ovelhas morreram? Porque naquela época, quando Jó ia para o templo, para ele poder sacrificar, para ele poder cultuar, então ele tinha que levar um cordeiro, ou seja, uma ovelha, para ser sacrificado no altar do Senhor. Quando o diabo toca nas finanças de Jó, matando as ovelhas, o diabo, primeira coisa que o inimigo queria fazer na vida de Jó, bloquear a adoração de Jó. Falou: se eu acabar com as ovelhas dele, quero ver com o que ele vai sacrificar. Então a primeira coisa que o diabo quer tocar, o que mais dói na nossa vida, o que mais nos bloqueia dentro de uma igreja, no momento de adoração, é as finanças. Quando o diabo toca, quando nós permitimos que as nossas finanças esteja à frente da nossa adoração, a primeira coisa que a gente faz quando está sem dinheiro: não dá para ir na igreja hoje, não vou na igreja não. Mas por que você não vai na igreja? O que eu vou fazer na igreja? Estou cheio de conta para pagar, conta de água atrasada, conta de aluguel atrasado, não sei o que está ruim. Primeira coisa que a gente faz é isso. Primeira coisa que a gente bloqueia a nossa adoração, a gente já não está com o coração mais disposto para adorar. Então nós vemos que o diabo primeiro, ele toca nas ovelhas, que é o objeto, que era o sacrifício de Jó.
Depois nós vamos entender que o diabo ele vai começar a tocar o restante dos seus bens, nos seus camelos. Por que o diabo toca no camelo? Porque o camelo, para Jó, ele era o seu ganha-pão. Jó era rico. Jó não tinha no seu arsenal de animais. Jó não tinha 3.000 camelos porque ele era um colecionador de camelos. Não. Jó tinha 3.000 camelos porque ele tinha uma agência de viagens, vamos dizer assim. É como que se Jó fosse o dono de uma maior frota de camelos daquele lugar. No battery, please charge. Muta para mim, por gentileza. O 2, isso. É como que se Jó fosse o dono da maior agência de viagem daquela época, porque os camelos faziam o quê? Longas viagens pelo deserto. Então as pessoas que queriam caminhar para aquele lugar, eles alugavam os camelos de Jó para poder andar. Era o Uber da época, vamos dizer assim. Então Jó, por que Jó era rico? Porque ele era empreendedor. Ele empreendia. Aí o diabo foi lá, tocou na ovelha, tocou nos camelos, roubaram os camelos, roubaram os bois, roubaram as jumentas. E a jumenta que não é qualquer jumenta. Eram jumentas brancas, que tinham um leite, o leite que era caríssimo naquela época. E as jumentas brancas, elas conseguiam fazer longas viagens também, carregando pesos nas suas costas. Então Jó, ele era um empreendedor. Então a primeira coisa que o diabo tocou foi nas suas finanças. Depois, a Bíblia vai dizer que os filhos de Jó estavam reunidos na casa deles, fazendo uma festa. O que denota, o que nos mostra que Jó tinha uma família unida. Há quem diga que os filhos de Jó eram rebeldes. Eu não acredito nisso. Porque eles sempre estavam juntos. A Bíblia vai dizer que era de costume eles se reunirem entre eles para poder se alegrarem. Jó tinha uma família unida, filhos unidos. E a Bíblia vai dizer que veio um tufão, que veio um redemoinho e matou seus 10 filhos. E sobrou um funcionário que veio correndo, e ele mesmo disse: só eu sobrei para te trazer essas novas. Então tudo na vida de Jó desmorona rapidamente. Tudo que Jó tinha, rapidamente ele perde. Então ele começa a entrar numa crise agora. E quando ele perde tudo, ele vê que ele não tem mais filhos, não tem mais funcionários. E funcionários aqui, a Bíblia fala que tem algumas traduções que falam funcionários. Por que funcionários? Porque eles não eram servos, eles não eram escravos. Eles eram tratados de maneiras diferenciadas. Eles eram tratados, funcionários, eles queriam dizer, que a Bíblia está querendo dizer, nos passar que eles comiam com Jó, eles andavam com Jó. O Jó não tinha escravos, ele tinha amigos que trabalhavam com ele. E agora acabou tudo, acabou os amigos de Jó, acabou os filhos de Jó, acabou as ovelhas, acabou tudo que o Jó tinha. E agora Satanás, ele olha, e ele fica olhando de longe. Não é possível. Não é possível, esse camarada, ele perdeu tudo. E ele ainda lança uma palavra. O que o Jó fala? Jó diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jó, ele não estava dizendo glória a Deus pela dor que eu estou passando, pela dificuldade que eu estou passando. Não era isso que Jó estava dizendo. Jó estava dizendo: eu não dependo dos bens que eu tinha para ser um servo fiel ao Senhor. Jó estava dizendo: Senhor, eu não dependo de ter um bom salário para eu estar na presença de Deus. Eu não dependo de ter uma família saudável para eu estar na presença de Deus. Eu não dependo de camelos, eu não dependo de bois, eu não dependo de ovelha. Com camelo ou sem camelo, glória a Deus. Com ovelha, sem ovelha, glória a Deus. Com filhos ou sem filhos, glória a Deus. Já estava dizendo isso.
E aí a Bíblia vai dizer que o diabo fica indignado e ele volta, ele marca outra reunião com Deus. E quando ele chega lá e Deus fala: e aí, o que você achou do meu servo? Claro que eu estou conjecturando, não foi assim, mas é mais ou menos isso. O que você achou de Jó, que você viu lá? O diabo fala o quê? Pele por pele, e ele te negará. Esse pele por pele é mais ou menos assim: deixa eu colocar uma enfermidade nele para você ver. Ele está saudável ainda, mas deixa eu. Aí Deus fala assim: ó, só não tira a vida dele. Pode fazer o que você quiser com ele. Aí o diabo ele vem e ele traz uma enfermidade para Jó. Eu tinha lido sobre a doença que tinha em Jó, eu esqueço o nome. Eu sei que era chamada furunculose alguma coisa. E essa furunculose é uma ferida que dava e juntava um pus. E dentro dessa ferida tinha como se fossem bichos que comiam a pele. Então Jó, quando ele começou, e essa furunculose, ela acabava com toda a parte cartilagem do corpo. Tudo que era cartilagem do corpo, ela consumia. Então, com o tempo, provavelmente Jó já não tinha mais orelha, não tinha mais nariz, estava sem unha. Jó estava sem unha, a ponto da Bíblia falar que ele se coçava com um caco de telha, porque não tinha unha para se coçar. Porque a cartilagem do seu corpo tinha sido consumida por essa furunculose. Jó, ele começa a passar por uma situação, por uma crise, e eu entendo que essa crise de Jó é tão intensa, que a mulher de Jó, ela fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas eu quero entender que se nós olharmos essa palavra na tradução original, não quer dizer que ela estava mandando Jó amaldiçoar a Deus. É como se ela estivesse pedindo para Jó: conversa com o seu Deus e pede para ele te matar. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Se eu falar a palavra original vai te confundir, mas eu vou deixar você assim, ó. É como se ela estivesse falando assim, ó: pede para o teu Deus te matar de vez, cara. Você já perdeu tudo que você tinha. E agora Jó, ele vai falar que até a minha mulher me deixou, a mulher dele se afastou dele, porque o hálito dele estava insuportável. Jó estava exalando do seu corpo um cheiro insuportável. E vamos entender, se você quiser anotar, anote. Primeira crise de Jó foi a crise financeira. Primeira crise que Jó passou. Onde o diabo falou assim: se eu tocar nas finanças dele, ele vai parar de adorar. Se eu tirar da mão dele as ovelhas, que é o objeto de sacrifício dele, ele vai parar de sacrificar e vai parar de fazer qualquer coisa para Deus. Levou os bois, levou tudo. A segunda crise que eu entendo que Jó teve foi a crise dos seus filhos, a sua descendência. Quando os filhos de Jó morrem, Jó estava vendo o fim, porque os seus filhos não eram casados, não tinham outros filhos, Jó não tinha netos, não tinha bisnetos. Jó estava vendo ali o fim da sua herdade, estava vendo o fim da sua geração. E naquela época, um homem que não conseguia preservar a sua geração, era muito vergonhoso. A terceira crise que eu vejo na vida de Jó é a crise da sua saúde. Jó estava com uma crise sanitária. Estava todo doente, com mau cheiro, com podridão no seu corpo. E eu vejo uma quarta crise na vida de Jó, que é a crise do casamento de Jó. A sua mulher, depois que ela conversa com Jó, você não vê mais ela aparecer na história. O que dá-nos a entender que ela simplesmente abandona, ela se afasta de Jó. Ela deixa Jó sofrer as dores dele.
E agora, para completar, tem 3 amigos de Jó que chegam. E eles fazem um jejum de palavras durante 7 dias. Não falam nada, só observam. Eles ficam olhando a situação do seu amigo Jó. E eles guardam para eles o silêncio. Mas quando eles começam a falar, eles começam a julgar as atitudes de Jó. Eles começam a dizer para Jó: Jó, se você está assim, alguma coisa errada tem. Porque naquela época no Oriente Médio era assim que funcionava. Eles tinham essa crença que se você é rico, se você tem saúde, se você tem filhos, quer dizer que Deus está te abençoando. Quer dizer que você é íntegro ao Senhor. Quer dizer que você tem zelo por Deus. Mas se você estivesse perdendo a sua riqueza, perdendo a sua saúde, quer dizer que você cometeu algum tipo de pecado. Então os amigos de Jó começaram então a julgar a Jó. Começaram a dizer que Jó estava em pecado. E às vezes nós enaltecemos tanto Jó. Claro que ele nunca deixará de ser um exemplo, mas Jó, na sua fase pior da vida, nós vemos Jó falar para Deus: por que o Senhor me permitiu viver? Por que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? E nós vemos Jó numa crise uma crise espiritual tão grande, que ele começa a dizer, ele começa a amaldiçoar ao redor dele. Ele começa a dizer: maldito seja o dia que eu nasci, o sol não deveria ter aparecido nesse dia. Jó, ele começa a lançar palavras, e ele mesmo fala para Deus: por que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Por que o Senhor não me enterrou logo quando eu vim ao mundo? Se você ler o livro de Jó, você vai entender que no capítulo 1, no capítulo 2, daqui a pouco no 3, Jó ele já começa a bater o pé diante do Senhor. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? No capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Jó abriu a boca e amaldiçoou aquele dia. Interessante que ele fala para o Senhor: que pereça o dia que eu nasci e a noite em que se disse foi concebido o homem. Ele está dizendo assim: esse dia não deveria existir, o dia que minha mãe falou para o meu pai: eu estou grávida e é um menino. Às vezes nós falamos: nossa, tem que ter paciência de Jó. Jó não teve tanta paciência assim, porque nós pegamos só a parte chave da passagem, que nós olhamos para a provação de Jó e nós compreendemos isso. Mas por que Jó passou por isso? Porque a pergunta é: por que Jó teve que viver essas crises na vida dele? E a gente tem que ser curiosos, a gente tem que olhar assim: mas por quê? Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu? Porque Jó, ele precisava reconhecer algo. Ele tinha que entender uma coisa. Gente, o que Deus queria mostrar para Jó é o seguinte: Jó, se você for fiel a mim, você vai passar por provas. Se você não for fiel a mim, você também vai passar por provas. A Bíblia fala que o sol é para o bom e para o ruim. A chuva é para o ímpio e é para o crente também. Deus jamais, Deus não vai ser tão injusto com a sociedade. E na cabeça de Jó, com o que era o costume daquela época, na cabeça dele: eu sou abençoado porque eu temo ao Senhor. Eu sou abençoado, eu tenho essas riquezas porque eu sou melhor do que todo mundo mesmo, porque eu sou mais crente do que todo mundo, porque eu sou mais sincero, eu sou mais reto, eu sou mais íntegro. A palavra íntegro não é integridade física, não é integridade. A palavra íntegro é de integralidade. Integralidade quer dizer, Jó tinha tudo muito certinho, sabe? Jó, ele era como se fosse, como que chama as pessoas que tem toque? Perfeccionista nas coisas que ele fazia. Jó tinha tudo alinhadinho, tudo integrado um no outro, tudo funcionava na vida de Jó. Agora, íntegro, com questão de ser íntegro moralmente, é a palavra reto.
Jó era íntegro e reto. Essa palavra reto andava em retidão. Aqui sim é integridade espiritual, moral, física. Aqui sim se aplica a integralidade, a questão de ser íntegro de bom comportamento. Então, da cabeça de Jó, tudo que ele tinha era de merecimento do seu próprio esforço, da sua autossuficiência. Se eu sou, Deus está me dando, eu faço porque eu sou assim, porque... Né? Imagina o Jó conversando com seus amigos que não tinham tantas condições financeiras assim. Imagina Jó conversando com um amigo que... Ou até com um funcionário dele que de repente estava trabalhando lá e cortou um dedo. Aí o Jó conversando com o cara, meu amigo... Nem todos têm a mesma sorte que eu, né? Porque você é meu funcionário e eu te pago um salário por mês aí. Né? E se você está passando por essa dificuldade aí, quer dizer que né, você não está tão bem com Deus assim, né? Agora olha eu para você ver. Olha eu com meus 500 camelos, 3.000 camelos, com meus 500 bois, minhas 500 jumentas. Olha para você ver como que eu sou íntegro. Então Deus, ele decide mostrar para Jó que não depende dos seus esforços próprios. Quando você coloca na sua cabeça que o seu próprio esforço vai atrair as bênçãos do Senhor para a sua vida, é aí aonde você vai tropicar, vai tropeçar, vai se machucar, e Deus vai mostrar para você que não é assim que as coisas funcionam. É exatamente isso que Deus estava mostrando para Jó. Deus estava provando para ele que ele não dependia da sua integridade, da sua retidão, de andar fiel, de ser sincero ou não. Que as bênçãos do Senhor que estavam na vida de Jó, nada mais era do que as mãos do Senhor abençoando ele. Nada mais era do que as mãos do Senhor mandando a vitória sobre a vida dele. Então deixa eu já lançar uma palavra sobre você. Se você tem algo, não se glorie por isso. Entenda que foi Deus que mandou para você. Foi Deus que te deu. Pastor, eu não tenho, mas estou passando na prova. Entenda que Deus está forjando você também. Forjando para você ter. Para você entender lá na frente que o seu Deus, o seu provedor, o seu protetor, é Ele que dá todas as coisas. Não depende dos seus esforços próprios. Nós vamos entender que quando Jó ele passa por essa prova, era isso que Deus queria mudar na mentalidade de Jó. Era isso que Deus queria mudar no coração de Jó. E agora, hoje, coincidentemente, hoje ou ontem, que nós estávamos assistindo? Ontem, estava assistindo um podcast. Alguém já ouviu? Eu vou dar uma dica para vocês aí, tá? Quem gosta de assistir vídeo na internet, assista coisas inteligentes, para você ficar inteligente. Não estou dizendo que você não seja, para ficar mais ainda do que você já é. Tá? Tem um podcast chamado PrimoCast. Alguém já ouviu falar de PrimoCast? É do Primo Rico, tal, alguma coisa assim. E ele tem um quadro no podcast dele que ele leva um pastor chamado Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, ele é um pastor arqueológico, historiador arqueológico. Ele estuda muita coisa legal. E eu estava assistindo ontem isso, o podcast do PrimoCast, fazendo propaganda para ele, e o pastor Rodrigo Silva, ele falou uma coisa interessante. O nome Jó, que quer dizer, quem é meu pai, é isso? Mostra meu pai. Tem um significado assim, quem é meu pai, eu mostro meu pai, onde está meu pai, alguma coisa no sentido assim. Traduzido da sua forma, no original da palavra. Então, o que Deus queria mostrar para Jó, que Deus não era um Deus distante. O que Deus estava mostrando para Jó, o que estava acontecendo com Jó, Deus estava apontando para a cruz em Cristo. E aí, se a gente fizer uma alusão nisso tudo, nós vamos entender que lá nos capítulos finais do livro de Jó, onde Deus fala para Jó orar pelos seus amigos, e aonde Deus ele vai lutar com os dois monstros. Você já viu essa passagem que Deus luta com dois monstros
Eu não me lembro o nome, mas vamos tentar achar aqui, para ver se a gente consegue sintetizar melhor a palavra. O monstro do mar e o monstro da terra. Vamos ver. Vou tentar encontrar aqui para a gente. Aqui. Deixa eu tentar encontrar. Se eu não achar, depois a gente tenta. Mas, enfim, você vai encontrar lá nos últimos capítulos, que eu deveria ter anotado, que Deus, ele vai lutar com duas feras. A fera do mar, que se eu não me engano é o tal de Leviatã, e tem uma outra fera, que é a fera da terra. Eu não me lembro o nome. E a Bíblia vai dizer que quando Deus ele luta contra o 41, qual é o versículo, irmã Lúcia? 41. Poderá pescar com o anzol o Leviatã. Ele está falando sobre o Leviatã, mas tem uma hora que ele fala sobre a luta. Ele luta com esses caras aí. Vamos ver. Deixa eu ver. Cadê? Tem uma passagem, tem um momento que Deus luta. Eu deveria ter riscado aqui na Bíblia, que eu não risco, não tenho o hábito de riscar. Mas vamos lá, deixa eu sintetizar para a gente não perder muito tempo. Depois, se vocês acharem, se alguém achar na internet, me passa que eu menciono aqui, tá bom? Pesquisa aí, pastora, para a gente. Deus, ele luta contra esses dois monstros. Monstro do mar, Leviatã, e o outro monstro que é o monstro da terra. E o interessante que a Bíblia vai dizer, que Deus sai ferido dessa guerra. Não é interessante isso? Se Deus ele tem o poder de todas as coisas, como que pode os monstros ferirem Deus? Mas nós temos que entender que Deus, todo o poder e o controle de todas as coisas para Deus, se Deus fizesse assim, ó, ele matava aqueles monstros. Mas o que acontece nessa batalha é que Deus, ele se diminui e se nivela com esses monstros. Ele guerreia com eles e sai ferido. A pergunta é, como que pode Deus ser ferido no momento em que ele guerreava com os monstros? É porque toda essa alusão no livro de Jó, nós não temos que olhar para esse livro como se fosse somente uma história contada para fortalecer a nossa fé. Toda essa alusão do livro de Jó está apontando para a cruz. Porque ali na cruz Deus se fez homem, ele despiu-se da sua glória, ou seja, ele se anivelou, ele se diminuiu. Quando Deus se diminui, nasce Jesus. E lá na cruz Jesus foi ferido. Lá na cruz Jesus sangrou, se doou, ele se entregou. Por isso que Jó, em um dos seus momentos, dos seus ápices, ele dá um brado, ele vê no futuro, ele vê lá longe, ele enxerga Jesus na cruz e ele diz: bem sei que o meu Redentor vive, porque ele sabia, ele tinha recebido essa visão, essa revelação de Deus, que um dia toda essa provação, toda essa crise ia ser vencido ali naquela cruz do Calvário. E Jesus, ele estava dizendo, ou melhor, Paulo escrevia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus mesmo, ele disse, tudo que vocês pedir para o Pai, crendo no meu nome, ele vos fará, para que o Filho
seja glorificado no Pai e o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus sabia que ele estava ali na cruz. Jó viu Jesus naquela cruz, nos dando autoridade para repreender a enfermidade, pisar na cabeça do demônio, esmagar os escorpiões. Por isso que Jó, ele teve essa visão, e por isso que Deus se diminuiu no livro de Jó para lutar contra esses dois monstros, essas duas bestas feras. Deus se fere para mostrar para Jó: Jó, eu sei o que é sentir dor, eu sei o que você está passando, porque lá naquela cruz eu já sei, eu já senti aquilo, porque para Deus não tem tempo. Deus viaja no tempo, na linha, eu já expliquei isso, e eu evito até de falar isso para não causar confusão. Mas Deus, ele já sabia, ele explicou para Jó: Jó, tudo o que você está sentindo, eu também senti. Você foi abandonado, eu também já fui abandonado. Você foi ferido, eu também já fui ferido. Você foi cuspido, porque as pessoas falam, a Bíblia vai dizer que as pessoas passavam perto de Jó e cuspiam no chão, porque já fedia demais. Você foi cuspido, cuspiram na minha face. Você foi menosprezado, também menosprezaram, Jó. Não acreditaram em você, também não acreditaram em mim. Então a Bíblia vai dizer que Deus estava mostrando para Jó, provando para Jó que a crise de Jó era uma crise passageira, que as mãos dele iam estar sobre Jó um momento. A crise de Jó era para mostrar para Jó que Deus não é um Deus que abençoa por nossos próprios esforços, mas Ele nos abençoa porque Ele é o nosso Pai, porque Ele quer nos abençoar. Ele nos dá porque Ele é o nosso provedor. Ele cuida de nós porque Ele é o nosso protetor. Não é porque nós somos melhores do que os outros. Não é porque nós somos, eu sou crente, eu sou mais querido de Deus do que o ímpio. Não é isso. Deus te dá porque Ele é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. Deus deu para Jó 10 filhos novamente. Se você analisar no livro de Jó, tudo que Jó tinha, ele recebeu em dobro. Ele tinha 3.000 ovelhas e depois ele teve 6.000 ovelhas. Ele tinha 500 jumentas, depois ele tinha 1.000 jumentas, 1.000 bois. Ele tinha os camelos, 3.000 camelos. Deus devolveu tudo para Jó em dobro. Deus dobrou tudo que Jó tinha, mas os filhos, Deus deu 10 filhos para Jó. Por que Deus só deu 10 filhos para Jó? Porque mais uma vez quebra a tese das pessoas que dizem que os filhos de Jó eram desviados e Jó oravam por eles. Porque os filhos de Jó na verdade não morreram, estavam com Deus no céu. Então Deus deu 10, mais 10 que foi para o céu. Então tem 20 filhos. Jó não perdeu os seus filhos. Deus protegeu os filhos de Jó. Deus protegeu a casa de Jó. Tudo que Deus queria que Jó entendesse, que Deus não é Deus que recompensa só porque o cara é bonitinho, anda retinho, faz tudo certinho. Deus é um Deus que recompensa por amor, porque Ele cuida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa. Deus cuida da sua família. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus projetos. Deus cuida dos seus planos. Deus olha para você e às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos: parece que Ele não me vê, parece que Ele não me enxerga, parece que Ele não está olhando para mim. Isso tudo é uma mentira do diabo, porque Deus está vendo cada passo que você dá. O salmista Davi, ele fala assim: você está comigo quando eu me deito, quando eu acordo, quando no entardecer. Deus está conosco o tempo todo. O próprio salmista Davi falou assim: olha, se eu descer ao mais profundo abismo, tu estarás ali. Se eu subir no mais alto monte, tu também estarás lá. Não tem como fugir, nos esconder dos olhos do Senhor, porque Deus está nos observando, nos vendo, nos olhando o tempo todo. Deus nos vê. Amém? Vamos ficar de pé para nós fazermos uma oração e encerrarmos. Glória a Deus. Eu quero convidar você a orar comigo. Nós estamos sem um tecladista hoje, sem ninguém para tocar.
Eu estou tentando desbloquear esse celular para pôr um fundo musical. Me ajuda aqui, Wallace. Tudo bem, não tem problema. Eu quero orar por você, eu quero ministrar algo sobre você. Em cima dessa palavra que foi pregada hoje. Eu tenho certeza que Deus, Ele cuida de você. Que Deus, Ele cuida da sua casa. Que Deus, Ele cuida da sua família. Que Deus cuida dos seus filhos. E às vezes o inimigo de nossas almas, ele quer pôr um sentimento de abandono em nosso coração. Ele quer pôr um sentimento de que nós não estamos mais sendo cuidados pelo Senhor. Mas hoje eu quero que você renove a sua fé diante de Deus. E tudo que você está passando, toda prova, toda dificuldade, não olhe, não enxergue como uma falta de cuidado do seu Pai Celestial, mas enxergue como Deus te forjando para viver algo maior na sua vida. Deus te preparando para viver algo, um salto. Você tem que viver um salto de Deus. Viver algo maior. Deus não vai dar um peso para você carregar quando você não aguenta. O apóstolo Paulo, ele disse certa feita assim, olha, o Senhor nos prova. Mas junto com a nossa prova, Ele coloca uma porta de escape. Junto com a prova, Ele nos dá também uma maneira para nós sairmos. Filho, pode deixar sem. Pode deixar sem. Ou então conecta direto no celular, assim que dá certo também. Isso. Então o que Deus quer de nós é que nós entendamos que o que nós passamos hoje é para nós vivermos algo maior amanhã. Deus está te forjando. Deus está forjando você para ser um crente de verdade, que não entenda que você é uma merecedora ou um merecedor por causa de esforços próprios. Mas é porque tem um Deus que cuida de você, que cuida da sua casa. Eu profetizo a bênção sobre a sua família. Eu profetizo a bênção sobre os seus filhos. Eu profetizo a bênção sobre a sua casa. Eu profetizo a bênção sobre o seu emprego. Eu profetizo a bênção sobre a sua saúde. Pastor, estou passando por crise no meu relacionamento, no meu casamento. Eu profetizo que Deus está forjando você para viver algo maior e melhor no seu relacionamento. Pastor, eu estou passando por crise. O meu filho saiu de casa, minha filha saiu de casa, eu não tenho notícia. Eu profetizo que a sua filha saiu de casa, o seu filho saiu de casa. É porque Deus está forjando você para viver um relacionamento melhor, mais forte, maior ainda com os seus filhos. Pastor, eu estou passando por uma crise financeira. Calma, vai passar, porque a hora que Deus mandar a bênção, você vai saber como administrar e vai reconhecer que tudo veio da mão do Senhor. Eu profetizo sobre a sua casa, eu profetizo sobre a sua vida, sobre você. Essa noite é a noite que Deus te trouxe aqui para forjar algumas coisas no seu coração. Eu ministro as bênçãos do Senhor. Levanta a sua mão e ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai querido, eu oro com a tua igreja essa noite. Eu ministro a bênção sobre ela, Pai. Estende as suas mãos, ó Pai querido. Nos forja, nos molda, Senhor. Nos muda quando for necessário. Pai querido, nós sabemos, ó Deus, ó Pai eterno, que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas, que o Senhor controla cada detalhe da nossa vida. O Senhor controla o tempo, o Senhor controla o sol, controla a lua, controla as nuvens, controla os ventos, assim como o Senhor falou para Jó, Senhor. O Senhor perguntando coisas para ele, onde que ele estava, quem foi que ensinou o cavalo ser tão grande, saltar tão alto, quem foi que ensinou, Pai querido, os animais, quem foi que ensinou, quem foi que colocou as nuvens no alto do monte. Pai querido, nós sabemos que o Senhor tem um controle de todas as coisas na sua mão. E nessa noite, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, nos ensina a sermos mais dependentes de Ti, nos ensina a ser mais confiantes em Ti, nos ensina, Pai querido, a andar ainda mais junto contigo na Sua presença, fazendo a Sua vontade, o Seu querer.
Senhor, nós sabemos que isso não depende, ó Pai querido, de fazermos para recebermos as suas bênçãos. Por isso eu reconheço, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou veio das suas mãos. O Senhor me deu, o Senhor me providenciou, o Senhor ó Pai querido, me concedeu, Senhor, por eterna bondade sua, porque eu mesmo, de mim mesmo, não merecia nada, porque eu reconheço, Deus, que eu sou pecador, que eu sou um transgressor da sua palavra, mas a sua infinita misericórdia me abraçou, a sua graça me alcançou, e o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, ó Pai querido, pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro vertido ali na cruz do Calvário. Te exalto, Senhor, te glorifico a Deus por isso, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus, aleluia.